especial, né, meu amor? Pô, nem fala. Tô animado. Pô, animado demais, né? Tô, Mas antes... até um pouco de nervoso hoje de bater um Eu também tô, eu confesso. Mas antes da nossa abertura oficial, muito romântico. Beijinhos. Olha só, a gente tá nervoso nesse episódio, não tá? Bateu um frio na barriga, porque cada episódio a gente chama uma pessoa que nós admiramos. Sim. Né? E bastante. Esse é muito especial, vou deixar você apresentar. Não, eu... É melhor para as palavras. Não, para de palhaçada. Toda vez é a mesma coisa. Ó, você toma jeito, tá? Gente, eu estou em desvantagem. Eu só digo isso. Primeiro pelo tamanho, porque eu vou ficar... Porque ele é grande. Pô, maior que eu. Maior que você. Segundo, que o papo aqui, ó, meu filho, é tudo muito masculino, mas eu vou dar o meu jeito de entrar nessa conversa. E nós tivemos a honra, gente, isso é uma honra, um privilégio, de trazer para esse episódio o cara. Chama, meu amor, chama. O cara tem 3 faculdades, um cara ex-esportista, ex-atleta. Alguém já sabe? No comentário. Mas, pô, eu fiquei muito nervoso, porque eu fui até ali dar um cheque, né? Dei uma perfumada. Meu Deus. Porque o homem é cheiroso. A gente fala de cozinha, acha que o pessoal tá fedendo a gordura, mas esse cara, além de referência na cozinha, ele é referência agora na perfumaria. Meu Deus, e quem? Chama pra cá! Então vem pra cá, Thiago Benedetti. Obrigada, Thiago! A apresentação foi michuruca, mas o cara é dono da primeira hamburgueria artesanal de São Paulo, me corrija se eu tiver, de Osasco. Fundador, junto com mais uma galera do Burger Tour, que é um evento, conceito educacional, né? Que sai pelo Brasil e pelo mundo, fazendo eventos para o público de hamburgueria e um pouco mais que ele vai falar aqui com a gente. À vontade, tá? Primeiro, obrigado. Eu sempre gosto dessa troca, de ensinar, aprender, de estar junto com quem vive o nosso negócio. Então, para mim é muito interessante e é uma honra estar aqui. Quando eu falei com você, eu nem esperava essa produção tão bonita. Eu falei, eu vou de qualquer jeito, independente se tivesse uma superprodução ou não. O único erro é o mão na massa, que eles vão sofrer comigo na cozinha. Não é o meu forte, mas eu vou me esforçar. Ah, para, a gente vai gostar do que você vai fazer, Thiago. Olha só, a gente precisa saber do início, né? Tá. Quem é o Thiago antes da... Porque o Thiago a Smart foi a primeira empresa? Foi a primeira empresa. Eu sou formado em marketing, sou formado em nutrição e tenho uma pós de gestão de restaurantes. Meu sonho inicial era ser atleta de handebol, joguei handebol por vários anos. Pensei que era basquete. Não, basquete joguei, mas eu era ruim, só era grande. Eu joguei handebol por vários anos, aí eu me machuquei, e aí eu era bolsista na faculdade, e aí eu comecei a fazer nutrição para continuar jogando pela faculdade. Saí disso e fui trabalhar em merenda escolar, coordenar merenda escolar de Itapevi, Jandira, escolas. E aí eu tinha um sonho de ter um restaurante, alguma coisa, não sabia o quê. Meu pai gosta muito de cozinhar, eu também sempre gostei de cozinha. Eu parei de gostar de cozinha quando eu tive restaurante, mas antes eu gostava bastante. E aí eu queria ter alguma coisa sobre o negócio de alimentação. E aí eu comecei a falar, cara, o que eu gosto de comer? Eu era um moleque que desde sempre viciado em McDonald's. Que aniversário no McDonald's eu já fiz. E aí eu fui fazer faculdade de nutrição do lado do Chico Hambúrguer, que é uma tradicional de São Paulo muito, muito antiga, né, desde 1950 e alguma coisa. E eu ia muito no Chico Hambúrguer, falei, cara... E aí veio aqui uma oportunidade. Eu sou de uma cidade com 900 mil habitantes, tinha um pouco mais antes da pandemia, que ela é muito... Ela é região metropolitana, do lado de São Paulo. Quer dizer, até porque estou comparando um pouquinho com... São Gonçalo aqui? Não, Baixada Fluminense. Sim, Fluminense, assim, mas que se comporta muito com o interior. E em 2010 não tinha uma hamburgueria artesanal. Então eu juntei uma paixão com uma oportunidade de um negócio para a cidade. Eu sempre defendi muito a minha cidade, sempre levantei muita bandeira de Osasco. Só era conhecida por crime ou por enchente. E eu queria muito fazer história, eu queria muito fazer um negócio legal. Né? E eu sempre falo que todo negócio que tem um propósito, a chance dele sobreviver às dificuldades é muito maior. Né? Você não precisa ter um propósito, mas ter ajuda. Eu sempre tive o propósito de virar uma referência, de ser um lugar legal. Não o Smart, era uma referência para a cidade. Para as pessoas pararem de querer, vamos num lugar legal, vamos para São Paulo. Tem um lugar legal aqui nos Osasco. Eu comecei com uma paixão, uma oportunidade,
propósito. Acho que foi o meu início, assim, nessa parte de alimentação, foi isso. Que lembra muito a ideia que a gente teve quando iniciamos nosso negócio na Hype. Exatamente. Parar de talvez ter que ir para um outro lugar, uma outra cidade. cidade, mas ter um local legal, um local com uma qualidade para estar consumindo ali e dar um valor agregado à tua cidade. Eu defendo muito isso em todos os lugares que eu vou, com as pessoas. Parem de querer estar no Rio, eu quero montar um hamburgueria na Zona Sul. Monta no seu lugar, onde você é. Né, que é muito mais legal você crescer num lugar. E não importa se é num lugar pobre, muito pobre, porque o pobre, muito pobre, ele também quer ter um dia de lazer com a família dele. Ele também quer gastar o dinheiro suado dele num lugar legal. E quando esse lugar legal é na cidade dele, é onde ele cresceu, o orgulho é muito maior e ele vira um fã declarado que vai lutar por você e vai falar de você para todo mundo. Né? Então, eu sempre trabalhei muito nessa linha. Assim. A gente acredita muito nisso também, né? A gente nasceu com essa mentalidade. E é isso que faz a gente ficar forte, né? Porque tem, como você falou, né? Desafios são quantos anos já, Gismar? São 16 pelo Eu tenho 16 anos de negócio, porque o meu negócio ele começou um ano antes de eu abrir, que a gente construiu. Então eu tenho 16 anos de negócio, 15 anos aberto. 15 anos e uns 4 meses. Né? Tempinho. Dizem que bons negócios acontecem quando a gente coloca a mão na massa, né? Então, você que é o homem do hambúrguer, nada melhor do que você fazer um hambúrguer. Será que o Thiago sabe fazer hambúrguer? Será que o Thiago sabe fazer hambúrguer? Quando a gente A chance conversa, de dar ruim é grande. quando a gente Sabemos. conversa, aí você vai dando seu jeito aí nesse Cara, eu vou fazer uma parada básica, só que eu vou tentar um negócio ousado. Então eu vou fazer um smash duplo com cheddar e bacon, só que eu vou colocar com doce de leite por cima do bacon. Tem um cara de Goiás que fez esse nome dele, que foi o diretor lá, e ele explorou muito. Depois a menina também, que é do Instagram, também começou a fazer hambúrguer com doce de leite, explorou. Não. E é bom. É assim, ó. A gente olha e fala assim, hambúrguer com doce de leite, às vezes você usar geleia. Todo mundo usa geleia, bacon, fica muito bom essa parte salgada do bacon, né? Com oleosa, com doce. Bacana. Produção, vou ligar a tua info, me diz se vai interferir em alguma coisa, hein? Que aqui é tudo no... Vamos colocar primeiro o bacon para ele já ir mostrando aqui. Thiago, quando você já começou na Smart na internet ou essa vibes internet, influenciador, veio depois? Eu sou bem preguiçoso, assim, sabe? De tecnologia, no geral. Né? E aí posso dar um número? Claro, vamos ver. Não pode também se quiser, tá? Tá ótimo. E aí, é até engraçado, porque a Smart já tinha uns 8 anos, mais ou menos, e eu fui... Tinha um Instagram meio morto ali, mas que a gente fazia, e aí eu fui fazer um curso do Donato. O Donato é um cara, gente finíssima, dono da estante, dava muito curso. Eu fui fazer um curso com ele, eu fiz 5 vezes o curso. Ele tinha uma hora que ele tentou me chamar para estar no curso dele. E aí o cara foi falar comigo, falou, pô, Thiago, cara, eu fiz o que você falou aí, eu acho que é legal pra caramba. Vamos fazer um Instagram pra eu seguir o Chico aqui. Nossa, 7 anos atrás. Eu falei, acho que tem Instagram. E aí que eu comecei a dar um pouquinho mais de valor pro Instagram. Porém, o meu Instagram pessoal, ele tem outros públicos diferentes no meu Instagram de negócio, da Smart. Da Smart. Eu não misturo, eu não apareço muito na Smart. Porque eu não sou esse cara. Uhum. E aí, para falar de negócio no Instagram da marca, eu não acho legal. Eu quero fazer dúvidas. Para falar de receita, eu acho genuíno. Eu não cozinho. Então, vou dar agora para quem tá quem é meio que da área mesmo. E quando você começou, né, a ideia do hambúrguer, mas você chegou a pensar em desenvolver um hambúrguer já? Não, eu fui em vários. Você fez? Mas assim, desenvolvi assim, vai na internet, alguma coisa, teste em casa. Eu falei, eu cozinhava muito antes de abrir. Uhum. Depois que eu abri, eu fiquei meio medroso, assim, sabe? Mas os primeiros 3 cardápios das mães fui eu. Legal. Mas copiei um pouquinho de um, copiei de outro, peguei uma ideia louca na internet, fui juntando, fiz aquele cardápio meio Frankenstein, assim, que muita gente faz quando começa. Não tem muito, né? É meio que o que a gente vai fazendo. Vê se tem um número. Você falou sobre Instagram e hoje quem ficou maior no Instagram? O Thiago Benedetti ou a Smart Group? Cara, em números do Instagram é maior, né? Eu acho que eu converto muito mais do que a Smart. Porque a Smart, o Instagram da Smart, ele não converte tanta gente. Por quê? Porque ela já é muito conhecida.
na região, no local. No Instagram, a Smart é muito conhecida. Eu nem trabalho tanto no Instagram, porque a galera já conhece. Eu não tenho mais esse negócio de, vou trabalhar no Instagram para as pessoas usar o Instagram. Todo mundo já sabe que a Smart existe. Então, é o Instagram mais para mostrar, tem novidade, não tem novidade. Então. Agora, o meu Instagram é uma coisa muito voltada para empresários de hambúrguer. Então, é uma coisa muito mais engajada. Você tem muita mensagem todos os dias, o tempo inteiro. Então, estou no evento, eu falo, a galera vai no evento. Se alguma indicação, uma coisa, a galera segue essa indicação. Então, hoje, eu nunca quis isso. Eu sempre falei que eu prefiro que a minha marca seja muito maior do que eu. Minha marca é muito maior do que eu. Mas no meu Instagram, ele é muito mais engajado que a Smart por toda a vida. Você desenvolveu uma marca pessoal, né? Você tem uma marca pessoal. Isso é... Hoje a gente vê que as empresas precisam, hoje muita gente fala isso, precisa da cara, precisa do nome. Eu não acho necessariamente que você precisa dar cara, porque assim, se não for uma coisa genuína igual é sua, eu já percebi que é genuíno seu. Se não for, é melhor você não estar, entendeu? E não é genuíno meu esse negócio. Então, eu sou uma pessoa muito tímida, eu enrolo bem para falar sobre negócio. Sobre negócio eu vou, faço a verificação sobre a internet, para trazer cliente, não é minha. Então, se você não tem alguém para ser a cara genuinamente, não faça. Não obrigue um dos sócios a ser a cara na internet se não é a dele. Vai ficar uma coisa forçada e o cliente percebe. Então, por exemplo, o que eu fiz na Smart? Eu tenho um gerente meu que é a cara do restaurante. Então, é o Jefferson. Ele trabalha com aquele cara fofinho, aquele cara bonzinho, aquele cara que a gente trabalha o Jefferson para ser a cara do restaurante. Todos os vídeos da Smart são com o Jefferson. Quando ele fala alguma coisa sobre conceito, sobre inaugurações, aí eu apareço, mas bem raro. O pessoal da minha mídia eles querem muito que eu apareça, mas eu não gosto na Smart. Eu só apareço quando alguma coisa está novas inaugurações, alguma coisa sobre marca, conceito, aí eu apareço. Todo o resto de receita é sempre o Jefferson, que é a cara do restaurante. Legal. Então, as pessoas começaram a te conhecer mais porque sua marca se propagou, Smart, ou foi após também a sua entrada com o Burger King? Não, antes do Burger King eu já era bem conhecido. Eu acho que eu fiquei conhecido tem uns 7 anos. 7, 8 anos eu comecei já a ficar bem conhecido no meio do hambúrguer, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou desse toque. Então eu sempre fui conhecido pelo cara legal, que se você mandar uma mensagem para ele vai te receber no restaurante. E aí eu comecei... E é verdade, hein, gente? Ele é super... Ele falou que ele é tímido, mas ele tem essa acessibilidade e não é estrelinha não, tá? Porque não é. Favor disso daí. Não é. E aí eu comecei a dar aula na The Burger Store. Mas antes de dar aula na The Burger Store, eu dei aula aqui no Rio. Eu dei uma aula aqui no Rio. E aí eu comecei a dar aula na The Burger Store. The Burger Store era tipo o lugar dos hambúrgueres em São Paulo. Os donos eram China, um tamanho de um hambúrguer, e o Fábio Hambúrguer Perfeito. E aí todos os cursos de hambúrguer eram lá. E aí a Amanda, que é do hambúrguer perfeito, também me convidou para dar aula lá. E aí eu comecei a dar aula, mas nessa época eu já lotava todas as aulas lá, né? Já enchia aula, então já era bem conhecido. Eu dou aula de tudo, eu até hoje dou aula de tudo menos cozinha. Dá? Você não gosta de cozinhar? Aí você ensina o que é processo, operação. Eu dou aula desde a escolha de ponto, montagem do projeto da cozinha, montagem de equipe, montagem de cardápio, engenharia de cardápio, atendimento, hospitalidade. Eu já dei aula de tudo. Aqui hoje no Bonito a gente se dividiu em algumas coisas, cada um pegou uma parte para ser especialista. Mas quando eu dava aula sozinho, eu dava aula de tudo. Desde a escolha do ponto até a experiência de entrega do cliente. Menos receita, qualquer coisa eu falo. Precificação, qualquer coisa. Eu vivi tudo isso, né? Desde sempre. Eu acho que eu consigo falar assim, coisas que são melhores que eu tivemos, eu posso tudo. Não, e essa é a grande mentalidade do empreendedor, né? Porque você não necessariamente precisa saber fazer o seu produto. Até você precisa. Sim. Mas você tem que saber o por trás. Você tem que ter a mentalidade correta, você tem que saber se desenvolver naquilo ali. Então, conta mais um pouco da sua história, porque geralmente as pessoas querem conhecer o porquê começou, quando começou, já começou grande. A gente começou em 2010. Eu tinha esse sonho de ter um negócio, e aí, quando eu cheguei pro meu pai e falei, pai, ele tinha uma graninha guardada, eu falei, pai, eu quero ter uma hamburgueria. Ele não sabe nem o que era uma hamburgueria. E aí ele falou assim, como assim hamburgueria? Eu falei, hamburgueria, tá, um hambúrguer artesanal. Ele falou assim, você acha que é um bom negócio? Eu falei assim, eu acho. Então vamos conhecer algumas? Tá, saiu de casa, a gente foi conhecer os 7 hambúrgueres no mesmo dia.
Eu, meu pai e meu melhor amigo, tipo, 7 hamburguerias, conhecendo todos, a gente voltou e falou assim, cara, eu gostei desse negócio. Me prova que vale a pena. O melhor amigo trabalhava na Deloitte, no risco empresarial. A gente sentou e fizemos um projetinho. A gente fez lá De plano de negócio? plano de negócios. A gente fez um plano de negócio bonitinho. Apresentamos para o meu pai, ó, isso aqui, retorno, tal. Meio sem saber porra nenhuma. O pai adorou, pegou os 100 mil que ele tinha, 120 mais ou menos. Eu tinha dado entrada num apartamento, ele tinha pago só a chave. E aí eu vendi e consegui mais 50. E aí a gente começou a pesquisar ponto. E eu comecei a ler algumas coisas. Eu li que nessa época, McDonald's e Bradesco, eles faziam muito de pegar um imóvel e aí você aluga por 10 anos, com a lei do inquilinato você tem direito a ficar mais 10. E aí se você constrói naquele imóvel e dilui o aluguel pelo tempo que você fica no imóvel. E aí você faz essa conta se vale a pena você locar ou não. E valia muito. A gente pegou um aluguel, na época, um aluguel que custava R$ 1.600 por mês, um terreno bem grande. Um imóvel já pronto custava 4 por mês. Meu pai, ele era da construção antes. Então a gente ia gastar, sei lá, vamos gastar 150 de construção. Você pega 150, divide por 10 anos, e aí faz essa conta. Ah, se pegar 150 por 10 anos, com aluguel de 1.000 e pouco, ou pega um imóvel pronto para pagar 4. Aí valeu a pena a gente fez essa parte. A gente locou um terreno, e construiu, o dinheiro acabou no meio da obra, a gente fez 4 empréstimos. Sempre assim. Bradesco virou nosso sócio, 4 empréstimos e fomos. Tal. Começamos a fazer. Por ser uma cidade que se comporta igual ao interior, toda a cidade tentou uma Smart. Por um ano, minha casa lotou todos os dias. Todos os dias, e filas gigantes, eu vendendo muito. Mas eu não sabia fazer gestão. Não sabia precificar. Então, o dinheiro que entrou, a gente gastou com coisas fúteis. No segundo ano, as pessoas que foram fazer a primeira visita perceberam que o meu hambúrguer era ruim e caro, porque eu não tinha concorrência, não era só o Mac. E aí, quando perceberam que o meu hambúrguer era ruim e caro, elas pararam de ir. Eu sempre falo, a primeira compra ela não é mais difícil. Mas se fizer a segunda, a terceira, a quarta, recompra. Uhum. A gente teve muita primeira compra, a gente não teve recompra. E aí, do segundo ano para o terceiro, eu praticamente quebrei. Eu comecei no negócio fazendo 300 mil por mês. Isso em 2011. Só que eu não fiz uma boa gestão, faturei muito, não guardei dinheiro, meu negócio começou a cair, eu não tinha caixa. Tinha empréstimos para pagar. E aí eu tive que fazer o quê? Fiz uma renegociação de toda a minha dívida. Falei, o que eu preciso fazer para o meu negócio dar certo? Eu preciso estudar. Quando eu tenho algum problema de que eu não estou conseguindo fazer a coisa certa, eu sempre tenho que estudar. Ler, estudar, tal. E aí eu fui fazer uma pós de gestão. E nessa pós eu comecei a entender, eu entendi basicamente 2 coisas importantes que mudaram na minha vida. Primeiro, eu preciso entender o mercado. Muitas vezes a gente pega o nosso negócio, a gente fica tão aficionado no nosso negócio que a gente não entende para onde o mercado está indo. Então, eu preciso entender o mercado e eu preciso melhorar meu network. O network não era tão bom na época. E aí foi o que eu fiz. Comecei a revisitar a hamburgueria, comecei a mandar mensagem para todos os restaurantes da cidade, de São Paulo. Cara, eu sou fã do seu trabalho, eu queria muito conhecer sua hamburgueria. Cara, vocês estão abertos depois de mim, mas que vinham com muito conceito. E aí, nessa troca de conversar com as pessoas, muitos me receberam, de conversar com as pessoas, entender o mercado, eu entendi que o meu negócio não estava bem formulado. Eu falei assim, cara, eu preciso mudar meu negócio. E eu comecei a mudar totalmente o trabalho de marca, a qualidade dos meus insumos, a qualidade do meu produto. E eu fiz toda uma reformulação na Smart no terceiro ano, para o quarto, e meu negócio... Então, para você, o conhecimento é o que Sim. vira o jogo. Sim, conhecimento, mas muito esse conhecimento aqui, Uhum. você trocar com alguém no seu negócio, sabe? Porque você troca, você aprende a sair de algumas situações que um cara já está no negócio como o seu, você conhece novos fornecedores, você conhece novos insumos, né? Então eu aprendi muito com isso. Eu sempre fui muito disposto a ouvir as pessoas. Porque tem gente que quer fazer networking só com quem interessa para ele, quando a pessoa não quer ouvir, tem gente que só quer falar, tem gente que não gosta de ouvir crítica, e eu sempre fui muito aberto a isso. Eu acho que essa humildade de você saber que você precisa melhorar e que você pode ver as pessoas, e que nem sempre uma crítica é para te atingir, mas ela pode ser para te ajudar, me ajudou muito. E eu fui aprendendo muito com as pessoas, eu aprendi muito com as pessoas, sabe? Mais do que com os livros. Os livros eles te dão um embasamento teórico que é muito bom.
das pessoas te trazem experiências muito maiores, né? Então, acho que isso... E você acha que isso que eu queria entender assim, o início do Burger Tour. Aham. Né? Você acha que essa foi a essência que te Foi. conectou pra falar assim, não, a gente precisa juntar gente, Foi. porque alguém um dia falou no momento que você tava Não, precisando. a história do Burger Tour é bem legal. O Júnior da Jones, ele sempre brinca, ele fala que eu sou o melhor, que eu sou o Guardiola do hambúrguer. Que eu sei, tipo, escolher as pessoas certas para fazer as coisas, que eu enxergo nas pessoas certas. E o Burger Tour é isso. Eu, o Júnior, o Pedro e o Fih, os 4 já davam aula no Burger Store. E aí, nesse movimento de dar aula no Burger Store, a gente sempre lotava a turma. Eu queria me testar fora de São Paulo. Eu falei assim, pô, eu queria dar aula fora de São Paulo, ver se eu tenho o mesmo engajamento. E aí eu comecei a falar com umas pessoas, aí eu falei com um menino do Paraná. Falei, cara, eu queria dar aula no Paraná, pra ver se é legal, tal, pra saber se eu tenho público. Não, beleza, eu fui pra lá, dei uma aula com 50 pessoas, foi muito bom. Nossa. Depois eu dei uma aula aqui no Rio, no Serginho, que tava até... não. Sim, que eles chamam uma turma que eles chamam hoje, eu vim dar uma aula aqui no Rio, falei, pô, legal, fora de São Paulo, tô indo bem. Aí eu liguei para um amigo meu de Balneário, falei, Caio, eu quero dar uma aula em Balneário. Ele falou assim, pô, vem aí, mas eu quero levar 2 amigos comigo. Eu falei, quem? Pedro e o Júnior. Eu falei, pô, vem, pode trazer os caras. Nessa eu falei pro Saulo, o Saulo era meu amigo, eu falei, Saulo, eu vou dar uma aula em Balneário, eu, Pedro e o Júnior. Ele falou assim, pô, me leva aí. Eu falei, cara, eu acho que eu não consigo cachê para você. Ele falou, pô, me leva de graça, eu vou como mais um integrante. Eu falei, você consegue falar de financeiro? Então sim, então vai. Chegou em Balneário, a gente deu uma aula em Balneário. E o Fih, ele estava com um patrocinador com a Casa do Padeiro. Ele falou, pô, eu queria participar desse momento com você. Eu falei, cara, você fala de cozinha, pra gente é bom, porque os 4 anos de gestão. E aí, consegui encaixar o Fih nessa. Quando a gente voltou dessa viagem, eu tinha uma reunião com uma marca, com a Heinz. Eu tinha uma reunião com a Heinz porque eu era Hellmann's até esse momento. Até 7 anos atrás eu trabalhava com a Hellmann's. E aí a Hellmann's abandonou o mercado de food por um tempo e a Heinz veio conversar comigo para patrocinar a Smart. Eu falei, pô, vamos fazer uma reunião. Então, ele começou a conversar comigo. Eu falei, cara, eu não sei se eu tenho interesse de mudar para a Heinz agora, porque eu acabei de sair da Hellmann's, eu estou numa transição, ainda não quero já entrar com uma nova marca e tal, é um processo mais demorado. Mas eu tenho um produto muito bom para você que talvez te interesse. Eu falei, qual? Eu faço parte de um grupo de 5 donos de hamburgueria, vão viajar ao Brasil dando aula e vão gravar para Netflix. É mentira. Mas a menina da Heinz falou assim, cara, vocês são exatamente o que eu quero. Meu Deus! O cara querer antes de Não. ser, você tem que parecer ser. Não, inventar, né? Ele inventou Inventar, uma Netflix aí. Eu tinha os meninos que tinham muito resultado. A gente já dava muito resultado no mercado, a gente era muito respeitado. A Heinz fechou com a gente, fechou com o patrocinador master. Eu agradeço muito a Heinz. A gente não está mais com a Heinz, a gente estou com a Heinz aí quase 5 anos, acreditando muito no projeto. E aí o Burger Tour nasceu com um patrocínio de uma marca muito grande. E a gente começou, os 5 eram muito respeitados, a gente começou a viajar algumas cidades, viajar, aprender, ensinar. 1, 2, 3, 4, 5 anos, fizemos algumas experiências internacionais. E o Burger Tour nasceu meio que disso daí, de uma ideia de juntar amigos que falam sobre um assunto que vivem dia a dia. Você quer ou eu... Vou pegar um energético pra gente Tá bom. continuar o assunto. Tudo de pergunta. Ele tá nervoso, cara. Eu tô sentindo aqui, entendeu? O nervosismo dele. Aqui, então você acha, eu quero entender a questão do quanto o fornecedor é importante Muito. na vivência do empreendedor, seja de hambúrguer, seja de outra área do food, o quanto isso pode te jogar para um outro nível do game, né? Vai falar jogar do jogo lá no game. O que você... Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não busco muito fornecedor. Porque fornecedor tem muitos. Eu busco parceiro. Legal. Eu tenho, por exemplo, um parceiro de sorvete há 15 anos. Eu não troco de jeito nenhum. Eu nem abro para concorrência preço. Eu nem quero concorrência. Porque, primeiro, que eu tenho uma ideia de preço de mercado. Segundo, que ele sempre foi meu parceiro e nunca falhou comigo. Ele sempre me atendeu da melhor maneira possível. E, cara, eu não sou aquela pessoa que esfola fornecedor. Porque quando você esfola, não é... Tudo tem que ser ganha-ganha. As coisas vão ganhar. A partir do momento que você quer esfolar um fornecedor, né, esse cara não vai ter uma venda saudável para você. Então, eu acho que é uma coisa, ele tem que ter um preço competitivo no mercado, tem que te atender, ter um produto, não é nem bom, é de acordo com o seu negócio. Porque existem não tem nada a ver com o mas é uma parte que eu acho muito importante. Só existem 2 maneiras de trabalhar para mim. Ou você trabalha vendendo qualidade ou quantidade. Quando você vende qualidade, você foca em experiência. Então, você busca parceiros
entregue um produto para a sua experiência. E aí é o público, esse tipo de público. Quando você foca em quantidade, você às vezes um insumo um pouquinho mais barato para vender mais quantidade e ganhar dinheiro na quantidade. Os dois trabalhos são totalmente dignos. A diferença é, quando você escolhe um, você não consegue voltar para o outro nunca mais. Então, se você decidiu que o seu caminho é quantidade, segue nele até o final. Se você decidiu que o seu caminho é qualidade, segue nele até o final. Se no meio do caminho você quiser mudar de quantidade para qualidade, você não vai precisar da sua base de clientes, você perde todo mundo. Né? Entendeu? Então é meio que isso. Então eu busco parceiros que me entreguem com excelência, né, por um preço de mercado. Então isso para mim é uma parceria e as minhas parcerias com fornecedores são muito duradouras. Só troca se acontecer um problemão, assim. Não, eu concordo muito com isso. Eu acho que o mercado, né, ele tem as suas regras, mas o nosso posicionamento também conta, né? Então, assim, nós, como empresa, como pessoa, nós somos muito leais, sabe? A gente é muito leal. Então, isso a gente leva, né? Se o fornecedor, cara, cumpre com o que prometeu, faz o trabalho bom, cara, a gente tá com o cara, a gente segue, e a gente indica, e a gente quer que outras pessoas também comecem a usar. Igual barbeiro para homem, que dificilmente o cara troca, né? Aproveitar para falar de fornecedor, vamos falar dos nossos parceiros. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Gente, enquanto o Thiago dá uma selada aí no pão, Vamos ver aqui como que é o negócio que você ensinou aqui. vamos lá. Diga esses dois aqui. Esse aqui? Esse aqui. Gente, aqui é muito Esse chique. aqui tá ali. Tá, então vou aproveitar para já falar. Nós estamos nessa cozinha maravilhosa da Live Ambientes. Uma empresa que vai deixar sua casa, seu escritório, a sua empresa maravilhosa. A Hype já está assim, ó, com a Live Ambientes, o nosso escritório vai ficar maravilhoso. Que eles vão lá, ó, projetar pra gente. Todo mundo que trabalha na Live são arquitetos, são profissionais, são arquitetos e vão atender vocês. Então, Live Ambientes em todo o Rio de Janeiro. Nessa cozinha linda. Patrocinador oficial Mercosul Store. Se você está procurando equipamentos para sua cozinha, para o seu negócio, esse é o lugar. Vou deixar aqui o QR Code que vai direto para a área de venda deles. Eles parecem estar com a novidade aí, Mercosul, e vão começar a entregar em até um dia, 24 horas. Então, tá com uma emergência, melhor local para você comprar é na Mercosul. Grandes parceiros da nossa marca, parceiros também do Thiago, que eu já vi ele já algumas vezes lá com o Fabrício. Eu estava ontem lá. A loja que eu fui, que é aquela que tem, onde tem aula, é bem legal. Tem um chuveiro bem legal. E um lugar para dar aula é excelente. Se você precisa de logística no seu negócio, Motolink resolve todos os problemas. Resolvendo os nossos. Atendendo Rio e São Paulo. Motolink também está em São Paulo. E estão crescendo bastante. Monster, melhor energético para te deixar ligadão e bem enérgico aqui para essa conversa. É um patrocinador. Ficou nervoso hoje. Santa Maria Laticínio. Eu sou suspeito a falar, melhor doce de leite, pizza japonês, hambúrguer, vamos fazer uma receita com eles. Cheddar, requeijão cremoso e cream cheese para os caras. E o nosso amigo e parceiro iFood, que está com a gente aí e hoje é praticamente um sócio também. E café, gente, café. Esse nosso café, Justo Café, também aqui chegando junto conosco. Aquele cafezinho esperto, maravilhoso. É Justo. Thiago é patrocinado por algumas marcas, mas aqui no Rio nós temos alguns amigos que cederam algumas coisas para isso tudo estar funcionando. Tem a Gastro, que nos cedeu algumas carnes. Padeiro Novik, que é da nossa região. São Gonçalo, entrega em Niterói e toda Rio de Janeiro, se você precisa, se você é da região, pode colar nos caras. E vai sair hambúrguer? Vai sair hambúrguer? Tudo certo, Fábio? Vai ser. Vai sair. Vamos lá, seguindo. Vai, agora você, vou jogar você daí, ó. Tiagão, tem planos de crescimento para a Smart? Tá pensando em migrar para algum outro tipo de negócio? Eu tô sabendo que você tá na perfumaria também, tá nessa... mas a gente segura essa. Então vamos falar de Smart. Vamos fechar primeiro no Fui. Ainda tem planos para crescimento? Tá com quantas operações? Como é que tá seus projetos para Smart Burger? Eu tenho 4 operações, não quero mais, está muito bom. Porque a gente tem um outro projeto que eu acabei não falando, que é muito importante, que é a Beef Boutique. Né? Hoje a gente entrega blend para mais de 600 hamburguerias de São Paulo. Não, só isso. Hoje acho que o nosso projeto que está em crescimento é esse daí. Né? A Smart, de verdade, eu acho que já está bom.
Eu tenho um sonho de abrir uma última loja num lugar, numa região. Sabe aquela coisa que é pro orgulho próprio? E não é bom abrir essas coisas pro orgulho próprio. Às vezes você faz meio que sem pensar, só porque você tem esse desejo. Que eu entrego muito delivery na Leopoldina, e você volta uma área bem nobre, mas a galera da Leopoldina não tem coragem de usar isso no meu salão. Eu tenho vontade de abrir um salão na Leopoldina. Mas isso é uma coisa, sei lá, muito futura, assim, né? Não tem essa pretensão agora, assim. Você criou, na verdade, um ecossistema de negócios, né? Sim. Porque de um produto você foi fazendo vários. É, a Beach Boutique, ela nasceu de uma dificuldade. Eu queria blend para hamburgueria. Eu queria blend para hamburgueria. Você desligou? Desliguei por enquanto. Eu queria blend para hamburgueria, mas não tinha ninguém que entregasse. Isso 8 anos atrás. E eu tava com dificuldade de moer carne, cada hora saia num padrão diferente, cada hora a carne saia de um jeito, uma porcentagem de gordura. Isso estava me irritando muito, eu gosto muito de padrão. E aí eu tinha um amigo do mundo e falou assim, cara, tem um açougue na Vila São Francisco, que a Vila São Francisco é o primeiro bairro de São Paulo depois de Osasco. Que o dono chama Felipe, ele é muito legal, vai conversar com ele, conversar com o Felipe ele é bem sossegadão, assim. Felipe é gente boa. Só que ele é muito sossegado, Felipe. Depois de 3 meses, eu consegui convencer o Felipe a fazer o meu blend, porque ele só trabalhava com churrasco. Ele fez meu blend, ele foi melhorando meu blend, porque no começo ele queria colocar um tipo de carne, eu queria colocar assim outro. E a gente chegou num blend, ele foi me fornecendo, depois de, sei lá, 5 meses me fornecendo, eu falei, cara, o trabalho está muito bem feito, eu vou começar a te indicar. Eu indiquei para uma amiga, indiquei para outra amiga, indiquei para outra amiga, esse cara foi crescendo, e a gente foi ficando muito amigo, e a gente muito sentou e falou, cara, a gente vira sócio. Trouxe um negócio de muita sinergia. E aí a gente virou sócio na Smart, eu virei sócio na Bife, nesse açougue. E aí esse açougue foi crescendo, foi para um galpão de 400 metros, e depois foi para um frigorífico de mais de 2.000 metros, com um CISB. E aí quando a gente começou a entregar aí São Paulo inteiro, um projeto para sair de São Paulo também, já sai, e sair em mais larga escala. Então, começou de uma dificuldade, de uma amizade, uma parceria, e aí virou um negócio gigantesco, aí, de muitas toneladas de carne. Hoje sócio de quantas marcas? A Smart, sócio da Smart e do Burger Tour e da Beef Boutique. Beef Boutique a gente tem um frigorífico e tem uma loja também de carnes para churrasco. Você vê o poder da influência, né? Você entra E dessa conexão, né? Que fala de gente. É. Porque se você conseguir observar uma pessoa e ver que dá para você trocar com ela ao ponto de você virar sócio, você tem que ter ali um olhar muito apurado. E você já sabe, você consegue assim, detectar, quando você já vê, além da sua necessidade, mas, cara, que dá uma liga para uma sociedade. Sim, não, uma sociedade é muito difícil, porque você nunca sabe, que ela pode começar uma conversa maravilhosa com uma pessoa, mas você nunca sabe como vai ser aquela relação para frente. Porque a sociedade, quando começa, é muito bonito. Porque não tem dificuldade, tá tudo legal. Agora, a gente vai saber como essa sociedade, talvez, no momento de dificuldade. Puta, o negócio não tá dando certo. E aí? Como que esses sócios... Sociedade é uma coisa muito delicada, eu sempre falo. Primeiro, a primeira coisa, a primeira coisa que eu detesto sobre sociedade. Quando você é um cara que não tem grana, e aí você tem um produto e tal, e vem um cara e investe em você, ou seja, esse cara acreditou em você. Você não tinha grana para fazer. Esse cara acreditou em você. E aí ficou decidido que você era um operador e esse cara é um investidor. E aí depois de 2, 3 anos você faz sucesso no seu negócio e você começa a reclamar do seu sócio investidor. Só eu trabalho. Pô, mas não foi decidido que você era um operador? Por que você vai falar mal do seu sócio que acreditou, que pôs o dinheiro dele que estava parado e não precisava te ajudar? É verdade. Então eu acho que talvez ele não teria crescido também. Entendeu? Eu acho que a gente é muito vira-lata nisso. Tem muita gente que chega lá e começa a criticar o sócio investidor, pô, ele investiu no seu sonho. Então, eu acho que para uma sociedade dar certo, tem que ficar tudo muito bem esclarecido. Qual que é a sua função? Minha função é essa. Qual é a sua função? Minha função é essa. E cada um no seu negócio. E aí, pô, se eu sou operador, eu tenho salário. Se eu sou investidor, eu não tenho salário, eu tive lucro. Então, quando uma sociedade ela é muito bem definida, a função de cada um, as chances de acontecer são boas. E muitas vezes dá muito mais certo numa sociedade com quem você nem é amigo, que vira um negócio mesmo no papel, com funções definidas, do que com um cara muito amigo. Com muito amigo, no momento de dificuldade, fica uma coisa de você não apresenta os gastos certinho, o cara começa a reclamar da função dele, então é uma coisa que é assim. Então, eu acho que não tem como você saber
se vai dar certo na cidade olhando. A minha com o Felipe, ela é maravilhosa. Porque a gente tem dois negócios que são congruentes, assim, que se conversam, mas são muito diferentes. Uhum. Então, eu toco a Smart sozinho, e o Felipe me dá conselho quando precisa, mas não se intromete. E ele toca bife sozinho, eu dou conselho quando precisa, eu não me intrometo, porque eu não entendo. Ele entende. Ele é um cara que trabalha com carne há 16, mas estudou agronomia que mexe com carne há mais de 20. Nossa. Como que eu vou falar para um cara desse? Mas eu posso falar, pô, Fê, isso é tendência, isso não é tendência. Eu acho que a gente pode explorar para esse lado dele também. Pô, você não colocar isso de entrada. Eu falo, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, vou te ouvir. Então a gente tem uma sociedade muito tranquila em que os dois se ajudam, a gente não se intromete, a gente não quer impor nada na parte que o outro entende mais. Eu acho que é meio que isso. Quando você define qual que é a função, confia. Você não definiu que o marketing é meu? Confia. Fica se intrometendo o tempo inteiro e querendo passar por cima da função que é da pessoa. Do seu Isso é sócio, difícil, entendeu? né? Isso é muito difícil. Hum. Então, qual conselho que todo mundo dá e você acha que... Pensa assim, o conselho, todo mundo dá esse conselho, mas eu não concordo. Puta, sei lá, às vezes a gente sai muito procurando dinheiro, né? Ah, puta, eu quero alguém para investir no negócio. Mas você ainda não entendeu sobre o seu negócio e você não entende o que é um sócio investidor. Eu acho que as pessoas procuram muito alguém para investir no negócio, mas primeiro, elas não conseguem precificar o seu negócio, eu não consigo, eu não tenho uma ideia de quanto vale o meu negócio. Então não é simplesmente assim, eu vou procurar alguém para investir. Tá bom, quanto vale o seu negócio? Quanta pessoa vai investir no seu negócio? Qual vai ser a função dela no seu negócio? Como vai ser tocado o seu negócio? Então eu acho que quando você quer um sócio, quando você busca um sócio para investir, você tem que estar muito bem desenhado o seu negócio. Ó, meu negócio é esse, ele vale tanto. Se você pôr isso de dinheiro, ele vai entrar, esse dinheiro vai entrar, ou esse dinheiro vai vir para mim. Eu vou operar, eu não vou operar, você vai operar, você não vai operar. Então, não é tão simples. Não é simplesmente, eu tenho uma ideia boa, eu quero que o cara vai colocar dinheiro. Não é tão simples. Você tem que ter isso muito bem feito. Porque o problema é depois. O problema não vai ser agora. O problema vai ser daqui a 1, 2 anos. Se fizer sucesso, ou se não fizer, como que essas pessoas, como que cada um vai reagir se fizer sucesso ou se não fizer. Então é isso, é uma coisa que não é nada assim, sociedade e entrar como investidor, né, não é uma coisa simples, é uma coisa... Porque normalmente os investidores de verdade, eles querem resultado. Sim. E ele vai te cobrar, É né? tudo certo. Você tem que entender que essa pressão do resultado vai acontecer. Porque pensa, eu estou pegando um dinheiro meu que está ali rendendo, eu estou te dando. Pô, eu poderia deixar esse dinheiro em qualquer outra coisa. Por que eu vou investir e daqui 6, 7 meses eu não vou te cobrar? Porque a primeira vez que você assim, meu sócio fica ali, cara, esse dinheiro que você não tinha. Entendeu? Então é meio que isso. Não é tão simples, né? Antes de pegar um investimento de alguém, pensa se realmente você precisa. Uhum. Você precisa disso para crescer, você consegue ter um pouquinho mais de paciência. Eles falam assim, pô, meu negócio tá indo bem pra caramba, eu quero achar um sócio lidando. E pra caramba, continua. É que a galera tem muita pressa de crescer. E quando você cresce muito, sem uma base no seu negócio, a chance de dar errado é muito maior. Entendeu? Então, são coisas... eu vou montar um negócio, quer entrar num outro assunto, mas assim, às vezes a gente... Pode entrar. Agora a gente tá tendo uma aula aqui hoje. Não, entendeu? é assim, qual que é o problema do brasileiro? Eu amo o nosso país. Os brasileiros têm um grandíssimo problema. O brasileiro tem uma grande qualidade e um grande problema ao mesmo tempo. Grande qualidade. Ele é muito desenrolado. Ele é muito... Né, ele faz muitas coisas, ele tem muita coragem de empreender. O brasileiro, para mim, é o país que mais empreendedor do mundo. Ele tem muita coragem de empreender. Ao mesmo tempo, ele é muito preguiçoso para estudar. Então, ele pega lá os 50, 60 anos que ele tem e ele abre amanhã o negócio, sem saber nada. E aí ele vai aprendendo na dor durante esse caminho. O americano, por exemplo, ele é muito mais bundão para empreender. Ele não tem essa coragem brasileira de empreender. Só que ele estuda muito para empreender. Então ele vai lá, quando você vai nos Estados Unidos, qualquer negocinho tem uma puta de uma marca bem feita, uma puta de uma camiseta da marca, tem boné da marca, tem a fachada muito brasileira, ele vai lá e abre. Então é aí que é o problema. A gente é muito desse negócio. A gente abre e depois a gente começa... Depois que o negócio começa a não dar certo, a gente começa a se desesperar. Ou quando dá certo, a gente pega o dinheiro da empresa para o nosso bolso e compra carro e compra casa e esquece de fazer um caixa. Então, um conselho que eu dou é isso. Tudo tem um pouquinho antes de abrir. Segunda emoção. Não, porque eu tenho que abrir, eu tenho que abrir. Não, calma, você estruturou? Uhum. Você já definiu quanto é seu salário?
Você já definiu quanto que é o dinheiro de segurança que você vai deixar para sua empresa ficar saudável? E a partir de quanto de caixa de segurança você vai poder fazer retirada do seu negócio? Então, essas partes eu acho que o brasileiro, e eu também, eu estudei muito antes de abrir. Isso aqui mesmo assim, eu ferrei. Que é diferente o nível do negócio. Na prática. Entendeu? Uma coisa é o É diferente você e vir pra colocar guerra, né? Outra coisa é ir pra guerra. É diferente você colocar no seu negócio que, puta, se entrar 100 mil no seu negócio, você não vai poder pegar. E eu peguei. Eu me ferrei. Porque eu não cheguei no dinheiro no começo que não era meu, que era da minha empresa. Entendeu? Porque você começa o negócio falando assim, eu defino meu salário. Meu salário vai ser 5 mil. Eu ganhava 4, agora eu vou definir. Meu salário vai ser 5 mil. E aí você começa a ganhar 5, você começa a ganhar 5, você quer mais. Você não definiu que você conseguia viver com 5? Vive com 5, até você ter uma empresa para poder te dar mais. A gente não tem essa paciência. Eu falo com propriedade porque eu não tive. Eu aprendi muito. E você acha que é o quê? A maturidade? Assim, Eu acho que a maturidade de negócio como empresário é muito difícil. Tem vários tipos de empresário, né? Tem o dono, tem o gestor e tem o empresário. Então, o dono é aquele cara das antigas, é o barriga no balcão, que ele está preocupado com o negócio dele, ele não olha para nada, né? E aí ele não consegue, ele faz uma gestão de, ele vai no mercado, ele compra isso daqui, então é tudo muito na unha, mas para você expandir é muito difícil. Tem o bom gestor, que é aquele cara que ele não é o barriga no balcão, mas ele faz uma boa gestão daquele negócio, e tem o empresário, aquele cara que tem uma visão 360, que esse negócio é só mais um negócio que ele quer ter. Quer ter outro negócio, ele vê oportunidade disso, oportunidade disso. E todos têm coisas boas e coisas ruins no negócio. Né? Quando você é empresário, você não se preocupa com a compra disso tanto. Você se preocupa, mas você não fica fiscalizando tanto. Você já coloca que talvez você possa ter uma perda nisso, mas o negócio é muito maior, porque você tem que ter uma visão muito mais abrangente. Então já gerou corte, tá? Porque isso aí foi uma aula. A gente foi para vários assuntos, a gente fez notícia. Porque essa diferença de dono para empresário, para gestor, é uma diferença. Que é uma mentalidade. Você aí, a receita, senão vai acabar. E a gente não vai comer. Eu acho que o Thiago tá fazendo de propósito. Ele tá fazendo de propósito para não ter hambúrguer aqui. Não. Olha, Thiago, eu quero provar. Gente, eu fui na Smart e é sensacional, tá? É maravilhoso. Nada que tá lá de bom é culpa minha. Tudo em cima dos meus meninos, do Rafa, que cria pra mim. Nada ali, eu não tenho... Ainda rola muita influência americana na criação de hambúrgueres, ou vocês foram muito para algo do que vocês sentem de autoral ali? Eu quero criar desse jeito, como é que ela... Pô, isso é outra parada que eu adoro falar. Vocês estão jogando pra falar as coisas que eu gosto. Então, É assim, como que funciona pra mim? Eu acho que quando você começa um negócio, você não é conhecido, ninguém te conhece. Então, se eu começo uma hamburgueria, os meus clientes não entendem o meu potencial, eles não sabem quem eu sou, eles não têm intimidade comigo. Então, o que eu preciso vender para esse cara primeiro? X-burger, X-bacon, X-salada. A partir do momento que esse cara entende que você faz o básico bem feito, ele começa a arriscar no seu restaurante. E aí você consegue colocar coisas diferentes para esse cara provar. A Smart tem 15 anos, então hoje eu consigo não ter X-salada no meu cardápio. Eu não tenho X-burger, não tenho X-bacon, não tenho X-salada. Por quê? Porque o meu cliente tem muita intimidade comigo. E aí ele consegue provar coisas diferentes, que são coisas que, puta, eu tenho a ideia e o Rafa vem formulando, trazendo isso para a realidade. Né? E por que é muito bom isso? Quando você vende um X-salada, você vende uma commodity. O X-salada ele tem um preço que você pode subir. Você não consegue vender um X-salada por R$60. Porque todo mundo vende a 40, você vai aumentar para nós por 45. Agora, quando eu tenho um hambúrguer que só eu tenho, eu prossigo. Porque eu falo, cara, com quem você vai comparar? Esse hambúrguer é meu, só eu tenho. Então eu tenho essa receita, então, óbvio, você não consegue cobrar 80, mas eu não preciso cobrar 45, posso cobrar 55. Menina, aqui no Rio, Niterói, cobrando, tem. Mas é assim, mas é trabalho de marca. Legal. Quando você tem um trabalho de marca muito bem feito, aí você precifica do jeito que você quer. Você consegue trabalhar uma precificação muito melhor do que arriscar o smash rápido, né? Não tá tão quente. Eu diminuí. É por isso daqui. Eu acho que o 14 é que apita. Bota no 10, bota no 10. Você acha, Thiago, que existe, então, pegando o gancho do que a gente estava falando antes, né? Dessa questão do empresário, dono, da mentalidade do cara. Você acha que existe muito ego ainda na gastronomia? Assim, Em todo lugar. O ego é o maior inimigo do empresário. O maior ego que tem de empresário que eu acho é assim. O negócio não dá certo faz parte.
A gente aprende muito com negócio que não dá certo. Eu já tive 3 negócios que não deram certo. E você aprende muito com isso. E, às vezes, você demora muito para fechar um negócio que você já sabe que não vai dar certo. É. Por quê? Pro ego. É. Porque imagina, você abre um negócio aqui em Niterói. Você é muito conhecido em Niterói. E aí você tem que fechar. Como você aguenta isso? Seus amigos falam assim, fechou o seu negócio, fechou, não deu certo o negócio. Você aguenta isso daí? Quanto você aguenta? Quanto o seu ego aguenta falar que você fracassou? Fracassar faz parte, gente. E eu acho que é mais honroso quando você sabe o momento de parar, né? Sim. Foi, não deu, e isso não define. O meu primeiro negócio, eu demorei muito para entender que eu precisava fechar. E isso foi uma das coisas que eu perdi muito dinheiro. E era hambúrguer? Era hambúrguer. Na verdade, era uma segunda casa. Ah, sim. Uma outra marca, então. Não, era Smart mesmo, só que numa região que não dava tão certo para mim. Ah, entendi. Porque era uma região totalmente comercial. Uhum. E aí eu vendia hambúrguer só de noite, não vendia de dia. E aí, só de dia eu não vendia de noite. Então, quando eu entendi que realmente eu precisava fechar, eu demorei 1 ano e pouco para entender que precisava fechar. Então, se eu tivesse fechado com 6 meses, quando eu já entendi que não dava certo, eu teria dado... É a mentalidade dele. Aconteceu isso. A gente comigo viveu agora isso. há pouco tempo atrás, eu abri um outro segmento e quando chegou a um certo ponto, eu vi que ele não ia sair daquele ponto de equilíbrio ali, que a cidade não comportava. Eu cheguei para o Emanuel e conversei com meu filho. Acho que não vai sair disso. Se a gente esperar 1 ano, a gente só vai perder mais dinheiro. E eu decidi também, sem ego, sem nada, fechar o negócio, perder o dinheiro. Mas eu acho que faz parte do risco do empreendedor é esse. Faz parte totalmente. Agora vai chegar um momento que o Felipe queria muito perguntar, sabe? Rapaz, eu tô nessa vida que você me influenciou nesses perfumes de nicho, né? E onde que entrou o perfume de nicho ali na sua vida? Qual é o propósito? O que você... A perfumaria, ela entrou para mim para eu desestressar. São 15 anos falando de hambúrguer. É muito bom, né? Mas tem uma hora, cara, você não tem mais o que falar, você não aguenta mais falar sobre hambúrguer. E aí foi o que aconteceu. E aí eu precisava de alguma coisa que eu gostasse que me desse tesão de falar na internet. E aí foi isso. Aí eu falei, pô, eu nem era um grande colecionador de perfume, eu tinha alguma coisa. E aí eu meio que descobri o nicho através do perfume design. E aí eu comecei a me encantar. E aí eu comecei a estudar, né? Porque como eu já tinha um Instagram muito grande, eu tinha muito medo de falar besteira. E aí, para não falar besteira, eu fui estudar. E aí eu fui fazer isso também na perfumaria. E O cara se prepara para tudo. Estudou para abrir o negócio. O que você está estudando hoje? Hoje no Nota Perfume eu tenho um tema que ninguém imagina que o Thiago estuda. O que o Thiago está estudando? Perfume. Muito, muito, muito perfume. Não tem nem... eu acho que eu só estudo perfume hoje. Hambúrguer eu tô meio preguiçoso de estudar, cara. É porque eu, graças a Deus, eu tenho a sorte de estar com caras muito antenados, digamos. Muito antenados, com caras muito foda, assim, né? Todos os meus dias. Posso ligar isso aqui? Ótimo. Quer botar aqui? Estão vendo, né? Que a minha habilidade na cozinha, eu tô até... Você não tá numa chave. Tô até surpreso, tá? A gente falar aqui na panelinha assim, eu tô até surpreso. Tá show. O cheiro tá bom pra caramba, filho. Emanuel é fã de hambúrguer. Eu sou de comer hambúrguer, mas lá em São Paulo mesmo. E quantos perfumes já na coleção hoje? 310. Que isso? E aí, o que eu percebi? Cara, até uma Porsche, né? Uma Porsche em perfumes. Como eu percebi que a perfumaria ela tá ainda crescendo, e eu entendi que ainda não existe uma comunidade na perfumaria igual existe no perfume. Ainda não existe uma comunidade na perfumaria igual existe no hambúrguer. Sim. E aí eu estou tentando trazer esse movimento para a perfumaria. Tá conseguindo, né? Você já tá inventando. A gente tenta Inclusive, fui pensar. convidado para uma viagem ano que vem, né? Para Itália, né? A gente quer fazer um perfume tour aí, levar uma galera para a feira, que é uma experiência que a gente já faz
Ó, Palmas pro hambúrguer! Gente, com doce de leite, hein? Doce de leite, vamos Mexe provar com doce isso! de leite. Meu Deus! Que dor. Ai, gente, E acabamos de almoçar. Vou ter que não, comer eu vou ter que hambúrguer. comer. Poxa. Vai ter que cortar, entendeu? Caramba, hein? E olha só, Thiago, eu quero usar um perfume feminino que meu digníssimo já pode investir. Vai devagar, Tiago. Para mim. O que você gosta? Aí, eu gosto de um pouco mais cítrico, mas ao mesmo tempo marcante, com um pouquinho de floral. Uma baunilha? Mentira, não sei nada sobre isso. Ah, Mas, ó, eu gosto assim, ó. Eu tô usando um Chanel. tem o básico. Delina é muito bom. Delina é um feminino bom. É um dos mais comentados mesmo. É, se você gostar de uma parte mais sensual, assim, tem o Nishane Hand Styles, que é a minha namorada usa direto, que é meu, mas ela usa mais do que eu. Então já pode investir nesse também, querido. Sensual, né? Você pode. É porque eu procurei saber sobre perfume de nicho e o pessoal, eu não sei se é um mito, se é verdade, né? Eles falam que homem liga mais para nicho do que mulher. Isso aí é uma coisa que a gente conversou, que minha namorada que falou, Corta mais ela tá ali do lado da câmera. O homem compra muito mais nicho, talvez porque ainda existe uma diferença muito grande de salário. Está melhorando isso, esse mundo, a diferença de salário de homem e mulher está melhorando, mas o homem tem um poder aquisitivo maior. E o nicho ele é mais caro. E outra, a mulher já vem nesse movimento de beleza e perfume há muitos anos. O homem começou agora. Então o homem começou pela parte boa já. Aí mulher gasta muito também, né? Porque é cabelo, não é só perfume, é cabelo, é roupa, É isso. maquiagem, tudo caro. A mulher gasta muito desde sempre. Mas no nicho, Conversa, eu não vou. Rapaz, olha, Vamos o que é isso? Doce de leite no hambúrguer. Eu nunca achei que isso Peraí, seria agora é bom, né? Olha aí, rapaziada, Niterói, São Gonçalo. bom, O negócio ficou bom. Santa Maria arrebentou. bom, Né? Eu estou bem. Aí, excelente ideia. Uhum. Meu Deus. bacon com doce fica bom sempre. Produção, nós temos quantos minutos ainda? Oh. Gente, que pena. Não quero acabar. Não quero, me recuso. Eu vou ter que marcar com o Thiago quando ele estiver pelo Rio mais uma resenha, porque o negócio tá muito bom. Passou, né? Da hora. Ah, não, nem nada, passou da hora não, a gente tá aqui. Tá vivendo. Gente, Muito bom. maravilhoso, Thiago. Vou cobrar quando eu for lá no Smart, hein? Olha só, você sabe fazer, tá? Ele falou que não sabe, ele sabe fazer hambúrguer. Peguei o mais fácil de fazer de todos. Zero dificuldade. Thiagão, Muito bom. quero agradecer sua participação com a gente. Infelizmente, tem horário, mas fica um papo tão leve que a gente queria trocar uma ideia durante A a parte do tarde. perfume eu fiquei segurando até agora. Poxa vida. Vamos deixar uma lembrança do nosso podcast com você. Você de pronto aceitou, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Espero que tenhamos novas oportunidades, novas viagens. Estaremos juntos em outros eventos. Estou deixando aí o doce de leite. Vou mandar uma amostra também de cream cheese e A canequinha pra tomar um café. de requeijão cheddar para você provar da Santa Maria, o Monster. Obrigado. E eu quero que você deixe uma mensagem, né, final aí pro pessoal, que a gente falou muita coisa. Eu quero que você dê uma aula pra gente nessa conversa. Foi uma aula. Valorizem networking. Networking, para mim, é a grande virada, é a grande chave de qualquer negócio. E você tem que entender que networking você tem que ter disposição. Muitas vezes você pode ser o interessado, muitas vezes você pode ser o interessante. Só não pode nunca ser o interesseiro. Nossa. Gerou corte. Se não fosse isso, gente, eu não estaria aqui. verdade. É verdade. Quando a gente imaginaria essa conexão? Nunca. Através de uma ousadia, através do network, através de muitas vezes vocês falarem: é mais do mesmo, botar naquele lugar. É no lugar certo, na hora certa que você faz as melhores É conexões. verdade. Muito obrigado com vocês, senhoras e senhores. Thiago na massa. Se inscreva no canal. Aguardamos vocês nos próximos capítulos. Um beijo. Obrigada! Show! Ótimo. Muito bom!